A paz, irmãos. Estava aqui limpando, colocando umas mangueiras para mim plantar os capins de corte aqui. E me lembrei, meses atrás, eu estava dormindo simplesmente, numa noite. E naquilo que eu estava dormindo, eu tive um sonho com um amigo. Uma pessoa com qual eu tenho uma certa amizade e uma certa consideração também, né? Inclusive ele é até vereador aqui da cidade. E no sonho eu estava com ele e o enteado dele, não vou citar o nome. A gente estava cruzando a pista e a gente estava cruzando a pista com uma bateria. Eu lembro que eu ia levando a bateria nas mãos, apoiada aqui na barriga. Ele do lado com as chaves, algumas ferramentas na mão. E o enteado que trabalha com ele também com algumas ferramentas. E o carro que a gente ia levando a bateria para colocar, ele estava do outro lado da pista. É uma C10 vermelha que o rapaz tem. E naquilo, quando a gente ia cruzando o meio da pista, eu de um lado, ele do meio e o enteado dele do outro lado. Naquilo que a gente estava atravessando a pista para ir até o carro lá para colocar a bateria, veio uma carreta, dessas carretas mais novas, daquela que a cabine balança. Quando freia, ela movimenta a cabine ali, fica balançando. Irmãos, uma carreta preta, toda zero, bonita mesmo. Eu vi como se fosse se eu tivesse acordado. E ali a carreta, ela vinha na velocidade que anda, né? E quando eu olhei para ela, eu vi a cabine balançando, que o cara veio freando aos poucos e a cabine foi balançando, balançando, balançando e dando aqueles espirros que o caminhão, carreta tem quando a gente pisa no freio, né? Eles vêm dando aqueles, tipo como se fosse um espirro, aquele movimento, né? E até chegou assim e parou nos meus pés. E eu olhei assim, vi bem o motorista dentro. E a gente terminou de cruzar a pista e a carreta passou. Sentido aqui onde a gente mora, a carreta estava vindo sentido de Macaúbas e ela ia sentido para Botirama. E ali quando a carreta andou de novo, que saiu, eu assustei. Eu disse, Deus, mas isso foi tão real que eu nunca vi, eu nunca tive, acho que um sonho assim. E na hora assim eu quis cochilar de novo e eu senti dizer assim, ora por ele. Então, irmãos, às vezes as pessoas não dão valor no que a gente fala, acha que é loucura. Ah, porque isso aí apenas fica falando bobagem. Deus usa. Aí eu levantei, orei por ele, orei pelo enteado dele também. E deitei e dormi. E aí deitei assim, fiquei pensando um pouco. Falei, moço, esse rapaz ele sempre viaja e... Mas tudo bem. Aí dormi, quando o dia amanheceu, eu levantei e ainda peguei o celular. Eu disse, eu podia ligar para ele e contar o sonho, porque eu não sei, uma hora ele vai fazer alguma viagem e ele... Depois eu disse, ô moço, quer saber, isso não vai adiantar nada, a gente tem hora... Eu já falei muito para as pessoas de meu sonho, de coisa assim, e as pessoas têm zombado e achado graça e eu não vou falar nada não. Aí eu senti também o Espírito Santo dizer assim, você já orou por ele, continua orando. Ô, irmãos, é aí que a gente vê que Deus fala e que Deus usa. Aí orei, acho que uns 3 dias, quando eu lembrava, eu orava por ele. Uns 4 dias ou 5 depois, eu vi ele e a esposa postou umas fotos lá nas terras dos pais deles. Então ali eu caí a ficha na hora. Eu disse, ó, o sonho da carreta, tudo, então, tá entendendo, irmãos? Que faz sentido? E aí, vi as fotos que eles colocaram, ele colocou, acho que a mulher também colocou nos status, tudo lá com a família, tudo lá e tudo. Então ali, o sonho meu com certeza foi dias antes deles viajar. Tudo bem. Aí passou, eu sempre encontrava ele na rua assim só de ver. Um dia eu estava no meu trabalho, que eu trabalho à noite. Se ele ver esse vídeo ele vai entender. E
um outro amigo que também trabalha lá, ele é motorista no carro da SAMU, eu trabalho de vigilante, né, do lado lá. E aí, tava lá, à noite, e esse motorista do SAMU falou, ó, o fulano assim, assim, vai vir aí, com a esposa dele, pra gente conversar um pouco. Falei, tudo bem. Fiquei por lá. Uma que eu não gosto muito de ficar assim lá na frente conversando. Eu sempre fico mais lá para dentro, às vezes mexendo no celular, uma coisa assim lá pro meu canto lá. E esse dia eu sentei cá na frente com eles cá e fiquei conversando com ele, até daí a pouco ele chegou no carro com a esposa, sentou lá. Nesse dia, inclusive, estava cheio de uns bichinhos que ferrou a gente, que parece muriçoca, mas é mais pequeno, uns de asinha, uns besourinhos de asa. E os bichos estavam comendo a gente vivo, e a gente batia e passava álcool e tudo, e esses bichos não aquietavam. E aí, irmãos, a gente começou a conversar e falamos muito, mas sobre os assuntos mesmo do dia a dia e tal. E eu não quis falar nada, eu disse, eu não vou comentar nada não. Mas lembrando. E aí, ele pegou e disse, vamos embora, já tá tarde, esses mosquitos também tá muito enchendo o saco, a gente vai embora. Aí ele saiu, foi no carro, ele de um lado, a mulher do outro, para entrar. Quando ele disse assim, ô moço, eu tenho uma história que eu quero lhe contar. Eu quero contar para vocês, foi o que aconteceu comigo. Aí voltou, sentou onde ele estava de novo, a mulher sentou também. E aí ele foi me contar uma história que aconteceu com ele e a mulher dele. Não assim de acidente, irmão, foi outra situação. Não vou entrar em detalhes assim para também não expor, né? Mas ele me contou que teve uma experiência com certa pessoa também que é pastor, parece lá da região dele, e que o pastor revelou à mulher dele assim algumas coisas sobre exames, sobre doenças, os problemas que estavam acontecendo. Então, irmãos, a gente nunca deve brincar com o poder de Deus. Deus às vezes usa a gente para falar com alguém, para levar um recado. Às vezes a gente repreende, fica com medo, diz, isso é correr da minha cabeça, eu não vou dizer. E tem hora que tem coisa que às vezes por não dizer a gente pode permitir que aconteça um acidente, uma coisa grande. Então nessa história aí mesmo, eu creio que a oração valeu muito nessa noite que eu tive o sonho, que eu sonhei. Então não foi coincidência, porque ó, três pontos. Primeiro que eu tive o sonho com a carreta, foi um sonho real, sabe aquele sonho que você acorda e diz assim, isso aqui aconteceu, eu vi acontecendo. Não foi só um sonho, mas foi. Então, primeiro sonho real, então eu levantei 3 horas da manhã por aí, orei por eles. Uns 5 dias depois, como eu disse, eu vi as fotos que eles postaram lá no lugar onde ele estava, no passeio que eles foram, com ele e a esposa. Vi as fotos, tudo, e ali eu lembrei do sonho, né? Quando eu vi as fotos eu lembrei. E dias depois, coisa de 2 meses para frente ou mais, não sei, eles ir lá no serviço e me contar essa passagem. Então ali eles confirmaram que eles foram mesmo à viagem, e lá na viagem eles tiveram esse conhecimento, né? De encontrar com esse pastor, que ele disse que era um parente lá dele, ou um conhecido há muito tempo, porque ele é de lá dessas terras, mas mora aqui nas terras onde eu moro. E aí sempre ele vai lá passear. Então lá eles tiveram esse momento com esse homem, onde o homem orou por a esposa dele, e eles tiveram ali uma presença, teve ali um momento que ele me falou que foi marcante, ele me falou assim todo confiante, eu vi que ele acreditou, que ele pôs fé no que o cara disse e nas coisas que aconteceu, quando o rapaz profetizou lá, aconteceu com a esposa e ele estava presente e viu. Então ali acabou de firmar que o meu sonho era uma realidade, foi um sonho de aviso, entendeu, irmãos? Então o poder que vale quando você tem um sonho com alguém, mesmo que seja uma pessoa que talvez não é do seu dia a dia, que você não convive, mas ou que você nem conhece. Às vezes a gente sonha, tem um sonho, você sonha com uma situação, com alguém, em acidente, em alguma coisa, que você nem conhece aquela pessoa, ou que você faz tempo que viu. Então o seu espírito pede para orar, então vale a pena a gente levantar, orar por a pessoa, porque de longe, mesmo de longe, a gente pode livrar uma pessoa de um acidente, de um perigo que talvez a pessoa está para acontecer. Glória a Deus, Deus abençoe o seu dia. Esse foi mais um, assim, das coisas que Deus tem me mostrado e eu estou trazendo aqui para vocês. Espero que ele veja esse vídeo
e entenda o recado, né?